Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Café com a Inglaterra, o nosso podcast da Imobiliária Inglaterra. Então já pega o seu café comigo e venha curtir esse bate-papo conosco, está muito interessante hoje. Olha que tema legal, como revitalizar imóveis e agregar valor ao mercado imobiliário. E para isso nós chamamos uma convidada muito especial, especialista nesse assunto, ela é a arquiteta Isabela Vidotti, que já trabalhou com vários projetos de revitalização aí dos imóveis antigos, para modernizá-los e tudo mais, e vai compartilhar conosco hoje aqui a sua visão sobre esse processo. Isabela, seja muito bem-vinda ao nosso Café com a Inglaterra, é um prazer te receber aqui com a gente. Muito obrigada, Rodrigo, muito obrigada, Imobiliária Inglaterra. É um prazer estar aqui falando com vocês. Muito bom dia, pessoal. Estamos aqui realmente para falar um pouquinho sobre essas revitalizações dentro da arquitetura. É um termo que a gente usa muito, retrofit, então hoje a gente vai trabalhar com esses termos, distinguir eles e explicar para vocês sobre a valorização de imóveis, tanto quanto residenciais, comerciais, para que tudo fique muito claro. Que bacana, então... Pessoal, aí se prepare aí para a gente poder bater esse papo aqui com você, viu, Isabela? É o seguinte, fala um pouquinho de você, dessa caminhada aí na arquitetura e tudo mais que você tem feito ultimamente. Claro. Muito prazer, meu nome é Isabela Vidotti, eu sou arquiteta e urbanista, né? Me formei pela Unifil, uma universidade aqui de Londrina, e fiz uma compatibilização de mestrado integrado na Universidade de Porto, em Portugal, justamente nessa questão de patrimônio, de obras, né, antigas. Na Europa eu tive a oportunidade de trabalhar ali por dentro e fazer muitas matérias e estudos nessa área, então é uma área que eu gosto muito, é uma área que eu trabalhei no meu trabalho final da graduação, né, que é realmente revitalizar o antigo e trabalhar a paisagem e a arquitetura clássica como patrimônio. Sim. Então, eu acho que realmente é algo que tem muito a agregar. Trabalhei aqui em Londrina, na minha cidade, com alguns projetos de revitalização, tanto quanto comerciais e residenciais, e é algo que eu sempre falo que é surpreendente. Assim, a gente não dá nada, o cliente fala, eu precisava valorizar isso aqui, ou eu precisava... dar uma cara nova, porque eu tô querendo uma inovação mesmo, eu falo, pode deixar comigo. E é sempre surpreendente, mesmo a gente fazendo todas as etapas de projeto, é algo que realmente surpreende a todos. Legal. E como que a arquitetura pode colaborar com essa valorização, né? Nesse retrofit, no caso de pegar um imóvel que já é mais antigo e tal, e dar esse tom, esse toque, utilizar dessa expertise da arquitetura para trazer uma valorização nesse imóvel? Sim, eu acho que a gente pode trabalhar em duas áreas. A gente pode trabalhar como o imóvel como patrimônio, quando ele é um patrimônio histórico, a valorização dele, o restauro, agrega muito, agrega valor e também traz uma característica única, um charme. E quando o patrimônio não é classificado, o imóvel, né, quer dizer, não é classificado como um patrimônio, a gente tem outras formas de revitalizar. A primeira, eu acho que é pensando nos fluxos e no uso, né? Normalmente, a gente tem muitas residências que hoje em dia são usadas para comércio, ou realmente residências que são utilizadas para novas residências. E com a atualidade, a gente tem um aspecto muito forte que todos já estão por dentro, que é a integração. Então, realmente, pegar aquele imóvel e trabalhar os novos fluxos é muito importante. Então, eu acho que isso realmente é o que a arquitetura mais agrega nesse ponto, porque assim, normalmente a gente tinha plantas e layouts mais fechados, né? Tanto em comerciais quanto residenciais. E hoje em dia a gente trabalha a integração em todos os aspectos. Então, trazer essa integração de fluxos, de organograma que a gente fala dentro da arquitetura é muito legal, porque antigamente a gente tinha aquelas paredes definidas aonde ia ficar a sala, o quarto, a cozinha. Hoje em dia, os clientes nos buscam para trazer essa integração que você está na sala, você consegue falar com seu filho no quarto, com o seu esposo na cozinha. Então, isso é bem legal. E também, principalmente, em comerciais, quando a gente revitaliza isso e dá outros usos. Isso é muito legal dentro da arquitetura. Então, depois da gente trabalhar esses usos, a gente consegue trabalhar
uma modernidade elétrica, uma modernidade hidráulica, que isso agrega muito, né, ao projeto antigo, porque a gente tinha tendências muito diferentes que hoje em dia são normas, né, novas. Sim. Então, essas readequações também são muito importantes, além da valorização, né, que a arquitetura traz para todos esses imóveis que a gente resolve dar um visu novo. É verdade. Na verdade, assim, a modernidade trouxe isso, né? Trouxe buscar valorizar mais o imóvel que está mais antigo ali para fazer uma repaginação atual, né? E as pessoas, a grande maioria, busca muito isso, né? Sim, sim. Bacana. Então, assim, tem algum erro comum que você percebe que as pessoas cometem, assim, ao tentar fazer essa modernidade ou mudar algo dentro do imóvel, fazer uma reforma, por exemplo? Então, Rodrigo, eu acho que o maior erro é não contratar um arquiteto, porque eu até comento com os meus clientes. O arquiteto, ele é formado para ter uma visão do todo. Então, quando a gente entra em algum imóvel, a gente já consegue projetar ali dentro e a gente consegue ter uma visualização do produto final. Então, é algo que, assim, só quem tá ali na área consegue ter essa visualização. E o maior erro é não dividir essas etapas, que é o que eu mais falo para os meus clientes. A gente precisa ter uma visão do todo. Primeiro, que a gente precisa entender o esqueleto do imóvel. A gente precisa entender aonde passam as estruturas, aonde tem a hidráulica, como está a elétrica, para a gente ver o que ele pode nos proporcionar. E a gente sempre faz uma análise antes de começar a executar. Muitas vezes, as pessoas que não têm muito essa noção do todo começam a executar e depois, no meio da obra, eles veem, por exemplo, que não vai ser possível integrar o único lugar que eles queriam integrar. Né? A gente não vai poder derrubar essa parede, por exemplo, que a gente tem um pilar com uma viga gigante. Então, daí, acaba por aí. Então, ele investiu tempo, investiu, né, dinheiro ali, e acaba que ele vai ter que finalizar a obra por ali, porque ele não foi projetado antes. Então, não teve esse cuidado, esse estudo. Então, eu acho que o maior erro é não fazer esse estudo antes de começar a execução. E através de um profissional qualificado. Né? Porque é muito difícil a gente falar, e ele vai errar nisso, vai errar naquilo, mas com certeza ele vai errar em não ter feito o estudo total, com a divisão das etapas, aonde que eu vou começar, quando eu vou finalizar. Isso eu acho que é um dos maiores erros hoje em dia. Certo, tem toda a razão, é verdade. Quando a gente, acho que na verdade não só dentro dessa área, mas em todas as áreas, né? Quando a gente deixa de procurar um profissional qualificado, né, que tem um potencial para aquilo, para nos ajudar, a gente acaba vacilando em muitas situações, né, na caminhada. E a gente tem consultorias, a gente tem muitas coisas além do projeto, né? Então é isso que é legal que o cliente entenda, que não é só chegar até nós e ser obrigado a fazer um projeto no todo. Às vezes ele não tá querendo isso, ele só quer mais uma dica e tudo mais. E para isso a gente os arquitetos têm as consultorias projetuais, que é algo que a gente já consegue chegar no local, ter uma noção dos projetos mesmo, complementares, estruturais, e a gente já consegue falar, olha, daria pra gente fazer uma integração aqui, é um imóvel que vale a pena fazer essa revitalização, fazer esse investimento, ou não, olha, esse esqueleto é um pouco difícil da gente mexer, a gente consegue revitalizar e trazer inovações de outras formas. Então é bem legal mesmo. Certo. Daí vem aquela pergunta, né? Em que caso vale mais a pena revitalizar um imóvel do que fazer uma obra do zero? Isso. Essa pergunta é bem legal, porque às vezes as pessoas que estão nos ouvindo aí já fizeram essa pergunta, né? Já quiseram reformar, revitalizar, dar uma repaginada no imóvel. E aí, como é que fica essa questão? Então, isso é uma das perguntas mais legais, eu acho, Rodrigo, porque é o que mais rola aqui na nossa área de arquitetura e de imóveis também, com certeza, né? Então, eu acho que a gente pode sempre começar pensando com o que eu falei na resposta anterior. A gente tem que pegar o imóvel e ver o esqueleto dele. Se o esqueleto dele foi um esqueleto que ele realmente proporciona uma integração legal, uma integração de fluxo, vale a pena. Se ele também estiver em um local onde o urbano, né, daí entra na parte do urbanismo, o urbano ao redor
o comércio ao redor, as linhas de fluxos, né, estão alinhadas e proporcionam crescimento, também vale a pena a gente fazer uma revitalização, porque significa que vai valorizar, né? Então daí vale a pena. Mas vale a pena também comentar que a valorização não é só imobiliária. Quando a gente fala de revitalização, a gente também tem que pensar na valorização do uso. Né? Porque às vezes a gente não está querendo vender ou alugar um imóvel, a gente está querendo que ele realmente tenha mais cara no mercado, né? Ele seja visto no mercado. Mais visibilidade, seja uma vitrine mais bonita. Exatamente. Né? Então, existe esse outro tipo de valorização também. Então, quando o imóvel tem um esqueleto legal e está inserido num projeto ali urbano legal que proporciona crescimento, vale a pena investir. Quando não vale a pena investir? Quando os custos da revitalização forem mais altos do que a demolição. A gente tem alguns lugares, né, em Londrina, principalmente, que são patrimônios tombados, então também a gente não consegue fazer a demolição. Então daí a gente não tem escolha, a gente obrigatoriamente tem que fazer a revitalização. Mas quando a gente tem um imóvel que realmente ele está bem desgastado, a gente já vê que a estrutura dele não suportaria uma revitalização, daí é quando vale a pena a demolição. Não começar do zero. Tudo de novo. Isso aí. E para quem quer modernizar um imóvel, mas não pode gastar muito. Aí o orçamento está meio curto, mas tô querendo mexer, né? Quais as mudanças que costumam fazer mais diferença? Por onde ele pode começar, por exemplo? Claro. Pessoal, então, é o que eu venho falado, assim, para todos os meus clientes, o que a gente comentou também hoje no podcast. O que faz mais diferença é a integração. Hoje em dia, todo mundo busca uma integração de espaços, uma valorização da claridade dentro do imóvel. Então, é algo que agrega muito valor. Então, se fosse para começar, eu começaria realmente fazendo essa integração de espaços, talvez trocando algumas aberturas, fazendo algumas aberturas maiores dentro da parte estrutural, né? Sempre trazendo essa integração do paisagismo com o interior, que é algo que agrega muito e é uma tendência, assim, que eu acho que... Então, e o pessoal está buscando muito isso hoje, né? Vai durar para sempre. E a gente percebe as próprias construtoras, né, com seus lançamentos também, tá envolvendo muito essa parte do paisagismo. Então, na parte estrutural, assim, 2 dicas que eu poderia dar faça uma integração bem feita, deixe que realmente as pessoas que entrem ali no imóvel vejam isso. Além dessas grandes aberturas que proporcionam uma integração da natureza ali dentro. Caso não queira mexer com a estrutura, o que a gente pode interferir ali, modificar, trazer uma valorização moderna para o imóvel? Um projeto luminotécnico bem feito. O que seria um projeto luminotécnico? É trabalhar com a iluminação de muitas formas. A gente pode trabalhar a iluminação focal, né, quando a gente trabalha com spots. A gente pode trabalhar iluminação linear, quando a gente fala sobre perfis de LED, tanto no teto quanto nas paredes. E uma coisa que tem agregado muito, que muitos especialistas na luminotécnica têm dito, hoje em dia, trabalhar com luzes difusas, porque agora está muito em alta a gente trabalhar com luz ambiente, coisas que realmente agregam, tragam conforto. Então, trabalhar às vezes com marandela, cenas, né? Trabalhar com cenas dentro da casa, dentro do imóvel comercial é muito gostoso. Então, uma boa luminotécnica também valoriza muito. E também conseguir definir tonalidades. Eu sempre gosto de falar para os meus clientes que se a gente não conseguir investir muito em muitos materiais dentro do imóvel, eu gosto sempre de diferenciar as paredes do teto. Trabalhar a pintura de uma forma inteligente, sofisticada, agrega muito valor e traz realmente uma modernidade ao imóvel. Que bacana, tem toda a razão. E, por exemplo, no dia a dia agora do teu trabalho, tá? Vamos supor que uma pessoa que está nos assistindo agora vai chegar para você e vai falar: Isabela, eu quero contratar você para ser minha arquiteta, eu tenho um imóvel assim e tal, quero levar você lá para conhecer. Quais são os passos que essa pessoa vai dar com você agora, ou que você vai contextualizar o teu trabalho, para que ela possa entender, para o pessoal que está nos ouvindo, entender como que é essa sequência que se dá no trabalho de um arquiteto aí para fazer uma
recuperação, uma modernização, um retrofit, enfim. Perfeito, Rodrigo. Então, pessoal, seria dessa forma. A gente marcaria uma visita, principalmente realmente em loco, né? A gente marcaria uma visita em loco, a gente entenderia melhor o que o cliente quer, o que o cliente espera, a gente pegaria todos os projetos complementares que ele tem do local para a gente entender o esqueleto, como eu falei, e a partir disso a gente faz uma reunião de briefing, realmente entende o que ele espera, o que ele gostaria, e a partir disso a gente já vai para a nossa criação. O que seria a nossa criação? A gente senta, a gente analisa os espaços, faz um estudo de layout de acordo com o fluxo que ele precisa, com as características que o cliente necessita. E a partir de então a gente faz uma apresentação volumétrica 3D, onde a gente apresenta imagens, vídeos do projeto renderizado. E a gente aprovando, né, essa etapa, a gente vai para etapa de detalhamento técnico, onde a gente faz todos os detalhamentos minuciosos, detalhamento de demolir e construir, que a gente chama, onde a gente vai dar a cara para essa etapa de integração, detalhamentos de revestimentos, gesso, luminotécnico, detalhamentos marcenaria, tudo, hidráulico, elétrico. E nessas etapas vai sendo construído também o financeiro, né? A parte de fluxo de pagamento, a parte de quanto que vai custar cada parte. Após a finalização de todos esses detalhamentos, o meu escritório realmente a gente trabalha com o acompanhamento de obras, né? A implementação de obras, na verdade. Sim. Que é onde entra exatamente essa fase, onde a gente pega todo o detalhamento do cliente, do projeto feito exclusivamente para ele. E a gente faz toda a parte de orçamentos para a gente poder analisar aonde a gente vai investir mais, aonde o cliente vai ter que guardar um dinheirinho para ele conseguir investir lá na frente. A gente faz todos esses orçamentos para o cliente, entrega e indica alguns fornecedores parceiros para que ele possa executar a obra da melhor forma possível, sem ter surpresas, né? Que eu falo que uma das dificuldades é sempre a surpresa do novo. E os nossos clientes, como eles não estão todos os dias ligados a isso, eu acho muito importante toda essa parte orçamentária, essa planilha, para que ele consiga executar da melhor forma possível. Legal. Isabela, tem condições de você dar um exemplo para nós de alguma obra que foi bacana assim para você trabalhar? Claro, todas assim dentro da sua profissão, eu acredito que cada uma é uma, né? Sim. E tem o seu valor, enfim. Mas de repente citar um exemplo assim que, sei lá, te chamou mais atenção ou que foi um desenvolvimento diferente de todas as outras, enfim. Entrando dentro desse retrofit, eu tive uma obra comercial que eu fiz ali no centro de Londrina. Era uma sala comercial alugada e era um espaço que a gente tinha pouca metragem para trabalhar. A minha cliente queria muito fazer uma cafeteria e era um espaço assim que de largura a gente tinha 3 metros por 18 de profundidade. Então, assim, a gente brinca que era uma tripinha, né? E daí era um corredorzinho. E era muito difícil a gente conseguir trazer tudo que ela esperava. Sim. Eu demorei muito na concepção desse projeto, principalmente porque ele era alugado. Então, minha cliente queria investir, mas a gente não podia fazer coisas que ficariam permanentemente. E era um lugar que não tinha nenhuma infraestrutura de cozinha, então a gente teve que passar toda a infra de hidráulica. E foi um resultado, assim, que ficou maravilhoso. Todo mundo que passa na frente comenta, nossa, mas ficou lindo! Porque era um prédio super antigo, Sim. que tinha usos muito comuns, assim. E realmente deu um destaque muito legal. A gente propôs uma vitrine totalmente de vidro, para que a pessoa que passasse na rua realmente pudesse enxergar tudo. A gente trabalhou com cores características, porque como era uma cafeteria especializada em sucos, a gente trabalhou no amarelo com vermelho, que era a cor da identidade visual da minha cliente. Então, o que a gente solucionou? A gente solucionou o corredorzinho com um banco de fora a fora, com algumas mesinhas móveis que
funcionasse, né, para o cliente apoiar ali o seu suco e fosse uma coisa rápida, Sim. mas mantendo também o conforto de ter um local de descanso ali, sem o cliente ter que ficar em pé, que é como a gente vê ali na pastelaria da Sergipe, né, que é bem comum ali no centro, e trabalhando também de fora a fora toda a parte de fluxo de serviço mesmo da minha cliente. Então, a gente trabalhou mais para o final do salão comercial, um lavabo que a gente teve que fazer toda a infra, e também ao lado a parte do caixa, e a outra parte da frente a gente trabalhou toda a área de serviço mesmo usual, com tudo integrado, e ficou assim um acabamento perfeito. Que bacana, quero ir lá visitar, hein? Com certeza. Mas legal. Isabela, muito obrigado pela sua presença hoje. Tenho certeza que o pessoal aí de casa foi aí, recebeu bastante informações interessantes, né, a respeito desse tema. E para que essas pessoas que estão nos assistindo possam saber aí o seu número de telefone, o seu contato talvez aí no Instagram, enfim, para poder te procurar e você prestar toda essa atenção do seu trabalho, pode falar aí para eles poderem anotar. Foi um prazer, pessoal. Muito obrigada, Rodrigo. Foi um prazer conversar com vocês aqui de um assunto que eu tanto gosto. É uma das áreas preferidas dentro da arquitetura. Vou deixar aqui o meu Instagram e meu WhatsApp, pessoal. Vou deixar aqui com o pessoal da Imobiliária Inglaterra. Meu Instagram é Isabela, com 2 L's, vidote.arc. Podem me chamar aí nas redes. Eu vou estar à disposição para a gente marcar uma consultoria, marcar uma reunião de briefing para a gente executar esses projetos o mais rápido possível, tirar esses sonhos do papel. Que legal. E você quer fazer uma reforma, procure a Isabela. Isabela, e para nós é muito gratificante ter você aqui. Nós queremos te dar um presente. Ai, muito obrigada! Um kit vinho muito bacana para você degustar. Que legal! E aproveitar esses momentos aí. Muito obrigada! E para você, muito obrigado por participar de mais um Café com a Inglaterra. Até a próxima!